A gente não ajusta totalmente essa questão de som, aí daqui a pouco está tudo ok. Verso 3 diz assim: por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? É uma pergunta. Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Outra pergunta. A gente olha para o cisco, a gente quer tirar o cisco e não consegue enxergar a nossa vida, a nossa viga. Aí a resposta eu considero ser a primeira palavra do verso 5: hipócrita, 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 né? Tire primeiro a viga do seu olho, e então você claramente verá para tirar o cisco do olho do seu irmão. Eu penso uma coisa: quando a gente tocar na viga do nosso olho, que menos vai importar vai ser o cisco do olho do nosso irmão. Amém? Amém? Amém. Entendeu? Glória a Deus. Quando a gente tocar na viga, você vai ver que o cisco do olho do seu irmão é insignificante. Vamos orar? Jesus, existe uma lente da hipocrisia que impede-nos de olhar para nós mesmos. Aqui, a Tamires faz o hino lá, leva-nos rapidinho, a todo tempo sabe fazer, a olhar para quem está à nossa volta. Eu quero te pedir que nessa noite o Senhor esteja removendo essas lentes dos nossos olhos. Remova. Tira de nós a lente da hipocrisia. É o que eu te peço, Pai. Fala conosco nessa noite. Recebe nosso culto, Jesus. Ai, Espírito Santo, seja bem-vindo no nosso meio, Senhor. Nós te desejamos, nós queremos mais da tua presença, nós queremos te sentir, nós queremos te ouvir, nós precisamos da tua presença. Permita-nos, Senhor, entrar no Santo dos Santos. Permita-nos chegar mais perto. Permita-nos, ó Deus, em te ouvir nessa noite. Feche seus olhos e cante. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Diga. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Diga! Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Levante as suas mãos e cante. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei.
dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e bondade, fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Ah, querido, você pode levantar suas mãos e adorar ao Rei. Você pode não se importar com quem está do seu lado. Você pode se esvaziar de você. Você pode dizer: ah, Senhor, o teu reino é o que eu quero. Ah, o teu reino é mais importante. É mais importante que as minhas vontades. É mais importante do que aquilo que eu coloco, Senhor, na minha vida, nesta terra. O teu reino é a minha prioridade, Senhor. Oh, Jesus. Feche os seus olhos e continue adorando. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você já coloquei as minhas vestes brancas. Eu estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. E eu já coloquei as minhas vestes. Diga: estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Diga mais uma vez: minhas lamparinas. Suas lamparinas estão acesas, querido. As lamparinas do seu coração, da sua mente estão acesas. Breve o noivo voltará. Cante. Só estou esperando o barulho dos teus passos, oh, em direção. É só bater que eu vou abrir. Ah, Senhor, pode entrar. Pode entrar. A casa é sua. Eu vou abrir, Senhor, a porta do meu coração.
já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. E eu já coloquei as minhas vestes brancas. Diga, estou só. Vamos dançar. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Aquele que tem os olhos de fogo, aquele que tem o seu cabelo branco como a lã, aquele que os seus pés são de bronze polido, o único digno de abrir os selos, aquele que venceu a morte, aquele que morreu em meu e em seu lugar, querido. Breve ele voltará e toda lágrima será enxugada. Não mais dor, não mais pranto, não mais angústia, mas reinaremos com ele para todo sempre. Igreja, se alegre por isso, se alegre. Existe uma promessa e breve ela se cumprirá. Levante as suas mãos para cantar comigo. Cante, cante isso, cante. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim. Que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro Abro a minha casa. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui. E eu já coloquei as minhas vestes. Estou só Esperando. Vamos dançar. Maranata. Maranata. Ele voltará. Ele te ama. Ó Jesus, confirma o teu amor no coração de pessoas aqui nessa noite. Confirma a volta do Senhor em corações aqui nessa noite. Confirma, Senhor. Confirma, Senhor, este amor incondicional. Confirma essa graça transformadora. Confirma, Jesus. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, eu não vejo mais minhas aflições.
Diga. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua miséria. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Você pode levantar suas mãos e cantar. Cante isso. Ele me amou. Cante a expressão da verdade do amor dele. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Oh, Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Diga. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele te ama. Ele te ama tanto. Ele se entregou por você. Ele é o seu galardão, querido. Não busque nessa terra. Não busque nessa terra algo ou alguma coisa que te complete, porque não existe. Ele é o suficiente. O amor dele basta. O amor dele completa. O amor dele te sustenta. O amor dele, querido, me salvou. O amor dele me libertou. Condenados éramos nós, mas através do sangue de Jesus, eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre, sim. Não há condenação. Não há mais nada que te prenda. Não há mais nada que te amarre. O amor dele te fez livre. Seja livre nessa noite. Seja liberto de palavras destruidoras. Seja liberto de palavras de desânimo. Seja liberto da sua mente. Seja liberto da condenação. Seja liberto, porque verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Levante as suas mãos para terminar. Canta. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me
Filho de Deus, boa noite. Pai seja convosco, amém? Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15. Amém? Feche teus olhos em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos, Deus, pela tua misericórdia, pela tua graça. Obrigado, Jesus, porque não merecemos, Pai. Mas o Senhor tem sido bom conosco. O Senhor tem nos amado de tal maneira, Senhor. Ah, Jesus, obrigado, Senhor. Quero te pedir, ó Deus, que nesta noite, meu Pai, mais uma vez, que o Senhor glorifique o teu nome, que o Senhor aqui, ó Pai, faça aquilo que é a tua vontade, Senhor, que eu não venha te atrapalhar, Senhor, mas que eu possa, ó Pai, ser um vaso nas tuas mãos. Tu és o oleiro, Pai, que eu seja de barro nesta noite para o Senhor fazer conforme a tua vontade, Senhor. Me dá graça, Pai. Me dá da tua unção, me dá a sabedoria do teu Espírito Santo, que eu diminua para que tu cresça, Senhor. Fale conosco em nome de Jesus, amém. Você fica a sua Bíblia aberta aí em João, e eu vou ler em Lucas, mas o texto que a gente vai meditar é o de João, mas eu preciso ler aqui um capítulo antes. Lucas 22, 54 diz assim: então, prendendo, levaram-o para a casa do sumo sacerdote, e Pedro o seguia à distância. Mas quando acenderam uma fogueira no meio do pátio e se assentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles, e uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não o conheço. Pouco depois um homem o viu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Hoje a gente vai meditar sobre algo que aconteceu com Pedro, e se aconteceu com ele, pode acontecer conosco, que é sobre cair na fé, sobre negar Jesus, né? Como a gente sabe que nos últimos dias muitas pessoas vão apostatar da sua fé, e a gente vê aqui um relato bíblico de um apóstolo, de um homem de Deus, um homem que a Bíblia diz que andou sobre as águas, que viu o pão multiplicar, um homem que a Bíblia diz, sabe, que ele foi em cidades e curou pessoas, repreendeu demônios, mas a Bíblia não esconde que esse homem caiu. E eu, meditando sobre isso, assim, o que fez Pedro não cair mais? Porque o único relato de uma queda dele é esse de Lucas, ou dos evangelhos, onde diz que ele nega. Mas nós sabemos que Pedro, depois que ele é restaurado, ele não vai mais abrir mão da sua fé, da sua convicção. Sabe, e o desejo do meu coração nesta noite, que Deus fale com você, que é possível, sabe, se manter fiel, é possível, sabe, ficar de pé, é possível. Sabemos que não é fácil, mas é possível. E é isso que eu quero meditar com os irmãos. Aí a gente vai ler o texto de João, capítulo 21, versículo 15, diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João,
você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. E somente esses versículos, Jesus aqui visita Pedro novamente. Já é a terceira vez que Jesus, depois da sua ressurreição, encontra Pedro. E eu acredito que aqui Jesus está dando algo para Pedro e vai dar algo para nós nesta noite, para a gente ficar de pé. A primeira coisa que eu quero destacar desse texto, que para a gente se levantar, para a gente ficar de pé, para a gente se erguer novamente, a gente precisa, como esse texto fala, de ter novamente uma experiência com Jesus. Existem pessoas que já tiveram grandes experiências e caíram, e às vezes eles ficam tentando levantar com a experiência que já tiveram lá atrás. Percebe que Pedro não usa dessas coisas. A Bíblia diz que Pedro teve uma nova experiência. Deixa eu te falar uma coisa: se você caiu, o que você precisa, o que eu preciso para mim ficar de pé, é ter uma nova experiência. E a Bíblia diz que é possível, porque Jesus aqui está se apresentando a Pedro. Mas como o que a gente vai meditar hoje é como se manter de pé. E aí Jesus, ele fala algo para Pedro, e é algo que eu quero assim comunicar com os irmãos. Jesus, ele fala: Pedro, tu me amas? Por 3 vezes. E eu acredito que o que Jesus estava dando para Pedro é que Pedro precisava entender que ele tinha que amar mais Jesus. Eu fiquei pensando sobre isso, o quanto eu amo Jesus. Eu estava lá em casa, antes de vir para o culto, ouvindo lá uns louvores. Aí, pastor, comecei a ver aquele vídeo do apóstolo Paulo. Aquilo mexe com a gente. Não sei se você já viu o filme do apóstolo Paulo. Eu não sei você, mas mexe comigo. E eu fiquei pensando assim: será que eu vou amar mais que Paulo? Será que eu vou conseguir amar mais que Pedro? Mas a verdade é que Jesus não quer que eu ame mais que Paulo, Jesus não quer que eu ame mais que Pedro, Jesus quer que eu ame mais que eu amo hoje. Quanto eu amo hoje? Jesus quer que eu consiga amar mais do que eu tenho amado Ele. Então não pensa que o amor é uma comparação. O quanto que o pastor ama, eu tenho que amar mais do que ele ama. Não, o amor que Jesus está despertando aqui e falando com Pedro, é que ele precisava amar mais do que ele já amava. E esse é o nosso desafio, se a gente quer ficar de pé. Amar Jesus mais do que você já ama. Por que Pedro caiu? Porque ele achava que amava Jesus o suficiente para não negar ele. Só que a Bíblia relata que quando a pressão veio, a crucificação, as pessoas ali de alguma forma, mexeu com a estrutura dele, e ele nega. Então Jesus está voltando a conversar com ele, para ele lembrar de uma coisa: está vendo? O que você me amava não foi suficiente. E quando a gente, alguma vez a gente erra, a gente precisa entender algo que Deus quer falar conosco. Nós não estamos amando Jesus o suficiente. Porque pode ter certeza de uma coisa: depois desse encontro aqui, Pedro amou mais do que ele já amava. E a Bíblia, ela vai dar relatos disso, que depois as pressões são até maiores, mas Pedro não nega mais Jesus. Então, eu fiquei pensando: então como aumentar meu amor por ele? Aí eu não posso ser muito devagar. Então você que é bom de Bíblia, eu quero ler o texto de Lucas. Lucas capítulo 7, versículo 47. Já que eu tenho que amar mais, o meu amor tem que aumentar. E Lucas 7,47 diz assim: portanto eu digo,
os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco. O que vai fazer o meu amor crescer? É eu entender o quanto eu fui perdoado. Nesse momento, Pedro sabe o quanto ele foi perdoado. Por isso, daqui para frente, Pedro pode amar mais. Se a gente olhar a trajetória, Pedro abre mão da pesca. Pedro era um pescador. Qual o pecado que Pedro cometia assim aos olhos, nossos olhos? Nenhum. Talvez ainda dentro dele aquele centro de justiça. Deus me escolheu porque eu sou bom. Deus me escolheu, sabe, porque eu tenho alguma qualidade, porque eu abri mão de tudo. Deus conta comigo. E nesse momento que Pedro nega 3 vezes, irmão, Pedro, eu acredito que ele viu a miséria dele. E mesmo assim Deus o perdoa. Mesmo assim Jesus conta com ele. E sabe como Jesus falou para essa mulher? Ele está falando conosco aqui. Quanto mais a gente entende o perdão de Deus, mais a gente ama. Eu fiquei pensando, já que Pedro caiu, e talvez para ele ficar de pé, a gente poderia pensar que Jesus daria um monte de regra. Lê mais, ora mais, busca mais, jejua mais, vai mais na igreja. Só que Jesus não é religião, Jesus é uma pessoa. Talvez isso são coisas que a religião falaria para a gente caído. Lê mais, ora mais, busca mais, se santifica mais. Mas Jesus é uma pessoa e ele fala: Pedro, você tem que me amar mais. E sabe por que nós temos que amar mais? Porque a gente foi mais perdoado. Quanto você ama? 1 João, capítulo 2, versículo 15. Olha o que Deus vai falar com a gente. Não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por que eu estou lendo esse versículo? Porque é fácil a gente declarar que ama. Eu acredito, sabe, que nós que estamos aqui declaramos: eu amo Jesus. Mas uma coisa a gente precisa entender, que não tem como amar o mundo e amar a Deus. Não tem como, a Bíblia diz, servir 2 senhores. Você quer ver se a gente ama? João 14, 21. Diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, é esse que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Quem é que ama? É quem tem os mandamentos e guarda. Se nós queremos fazer o nosso amor desenvolver, crescer, a gente precisa entender o quanto a gente foi perdoado. A gente precisa entender se a gente está amando o mundo ou amando a Deus. Se a gente está obedecendo. Aí, o versículo, capítulo 15, versículo 19, fala assim, se vocês pertencem ao mundo, se vocês pertencessem ao mundo, eles o amaria como se fosse dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. O mundo gosta de você? Te acha um cara gente boa? Porque se você ama a Deus de tal forma, o mundo te odeia. Eu anotei aqui uma frase de Spurgeon. Olha o que ele fala: os cristãos estão em perigo, não quando estão sendo perseguidos pelo mundo, mas quando estão sendo admirados. Spurgeon. Eu entro e saio, eu vou lá, ando com eles, e eles são meu amigo, eu sou amigo deles,
A gente precisa saber o quanto, sabe, o mundo nos odeia, para a gente entender o quanto nós amamos a Deus. Eu me lembro um dia, a gente estava fazendo aqui, pastor, face a face, e era um dia de tarde, e eu estava vindo para cá para pregar, e eu estou passando com a minha Bíblia, parou um cara de carro que eu nunca vi, e o cara parou, começou a rir da minha cara e falar, debochar da minha cara, porque eu estava andando com a Bíblia. O que eu fiz com aquela pessoa? Nada. Nem evangelizei, não falei nada, não incomodei, só estava com a minha Bíblia andando, falando com Deus. Aquele cara para o carro, e a atitude dele é me afrontar, é falar as coisas. Amém, Deus te abençoe. Pensei comigo, o inimigo está furioso, ele está querendo que eu prego, não. Mas eu continuei minha caminhada. Já viu, tem coisas assim, porque é a Bíblia. Se o mundo, irmão, te vê, te admira, nós não andamos no curso desse mundo, sabe, as coisas que a gente faz, é o contrário, hein? Se o mundo rouba, a gente é honesto. Um tempo atrás eu recebi um troco, eu fui no Deco comprar um salgado, e eu recebi um troco, e veio a mais, eu voltei lá para devolver o troco. Sabe o que várias pessoas fizeram? Começaram a rir, porque eu estava sendo bobo de devolver o troco, porque eu estava sendo honesto, porque hoje ser honesto é ser bobo, só porque eu fui devolver o que não me pertence. E todo esse assunto é por quê? Porque eu quero ficar de pé, eu quero chegar até o final, e para chegar até o final eu tenho que amar mais, e amar mais é ser odiado, muitas vezes. Na minha conversão, teve momentos de eu ir para o monte, e pessoas dentro da minha casa rir. Você agora é daqueles que vai lá para o pasto orar? E as pessoas riem, porque quando a gente faz o que é certo, irmão, as pessoas, elas não vão concordar. Quem está na caminhada, amém, mas quem não está, não vai concordar que você faça o que é certo. E a gente precisa saber, então, se nós estamos dispostos a amar mais a Deus. Quer ver? Eu vou mudar aqui o assunto, mas estou falando de amor. Está lá em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Olha o que o apóstolo Paulo escreve para Timóteo: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A gente sabe que dinheiro dá morte, dá briga, e acontece tantas coisas aí. Mas o que me chamou a atenção que foi porque algumas pessoas cobiçaram isso, abriram mão da fé, pararam de crer, de acreditar em Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz, está lá em Mateus 6, 24, que não tem como amar dois senhores. E a gente precisa saber, irmão, quem a gente ama mais. Tem pessoas, que às vezes, eu estava pregando isso de manhã para os meninos lá no projeto, e eu usei o seguinte termo. Tem gente que fala assim: eu vou ali ganhar dinheiro, sabe? Eu não posso ficar aqui, pastor, porque eu estou perdendo dinheiro, estou perdendo meu tempo. Deixa eu te falar uma coisa, olha o que a Bíblia está dizendo: se você ama o dinheiro, não tem como amar a Deus. Não sou eu, é a Bíblia. A Bíblia diz que não tem como amar dois senhores. Aí, eu vou ler um versículo aqui para você ver como é que Deus nos prova se a gente ama o dinheiro ou não. Está em 1 João, capítulo 3, versículo 17.
Diz assim: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? O que esse versículo quer dizer? Quem te domina? Você domina o dinheiro ou o dinheiro domina você? Porque a gente precisa saber quem é o Senhor. E tem hora que Deus nos prova assim. Eu estava pregando, como eu disse, essa mensagem eu estava pregando lá na casa de recuperação. E o pastor sabe que eu vou falar aqui, porque ele é testemunha. Passados uns meses eu falei com ele: pastor, eu estou com muita dificuldade financeira. Tem muita gente querendo internar e pouca gente ajudando. E aí eu até falei com ele, falei assim: qualquer coisa você me ajuda. Tudo bem. Aí eu comecei a orar, pedir a Deus pessoas para internar que pudesse ajudar. Deus começou a enviar pessoas sem condição nenhuma. E eu falei: eu preciso tomar uma decisão. Ou eu coloco pessoas de graça, ou eu não coloco ninguém, porque não tinha. E aí eu comecei a enfiar gente lá dentro. A casa encheu. Mas era assim: 3 pagavam, 10 de graça. E Deus, Ele sabe por que eu estou falando isso aqui. Porque Ele não deixou de prover em nenhum momento. É assim, foi quanto mais, veio mais provisão. Mas Ele estava testando o meu coração. A quem você serve? Irmão, não é fácil você ter uma dívida. Você sabe o valor dela todo mês. E você saber que os números não fecham. Porque uma coisa, eu sou crente, mas eu não tenho problema de cabeça. Eu sei fazer conta. Eu não tenho aquela fé assim: não, coloca todo mundo aí. Não, eu vou assim, Deus, Ele tem que mover para mim. Porque uma coisa eu não vou fazer é provar Ele. Não, a casa é dele, Ele não. Mas quando Ele fala: vai, porque esse é o caminho, então eu vou. E a conta não fechava. Mas eu vou te falar, foi assim, o mês mais, assim, que transbordou. O pastor sabe, eu não cheguei nele e falei: pastor, esse mês você vai ter que pagar a conta aí, porque não tem onde pagar não. Ele sabe, isso não aconteceu. Porque Deus nos prova quem é o teu Senhor, quem você ama mais. Aí as necessidades chegam. Filemon, capítulo, não tem capítulo, né? Filemon é um livro sem capítulo. É uma carta sem capítulo, só tem versículo. Filemon, versículo 8, diz assim: por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever. Olha que Paulo está falando para Filemon, ele escreve para Filemon: eu tenho autoridade para mandar em você. Mas olha o que ele vai falar no versículo 9: que ele é um apóstolo, ele é pai da fé desse homem aqui. Ele tem, se tem um cara que tem moral, é ele. Ele está falando: mas eu não vou usar disso. Prefiro fazer um apelo com base no amor. Ele fala: Timóteo, Filemon, eu quero ver o quanto você ama. Aí a situação desenrola, porque eu não posso ler por causa do tempo. Qual que é a situação? Ele tinha um escravo que fugiu. Onésimo foge, mas ele cai na cadeia junto com Paulo. Lá ele se converte. É mais ou menos assim, sabe? Aquele funcionário que te rouba muito, não pouco. Não pensa que roubou pouco, pensa que te roubou muito. Assim, é um prejuízo mesmo. Agora Paulo está falando: você vai ter que amar ele. Mas Paulo não fala para você amar ele como escravo. Paulo fala para a gente amar ele, ou Filemon, amar ele como irmão. Eu não devolvo ele na qualidade de escravo, eu devolvo ele na qualidade de irmão. O amor agora está te exigindo você amar Filemon mais. Talvez Filemon fosse um bom senhor para os escravos, mas Deus estava falando: eu te exijo mais, Filemon. Não dá mais para a gente ficar nessa fé de ontem, o amor de ontem, o amor que eu me converti. Deus está falando: eu estou te exigindo mais, eu quero te exigir mais. Por quê? Porque Deus sabe que se Ele não levar eu e você para crescer nesse amor, nós não vamos ficar de pé.
Declaração não faz ninguém ficar de pé, porque se fizesse, Pedro não tinha caído. Alguma Bíblia diz, tem versões que diz, que Pedro discutiu com Jesus. Ele discutiu com o mestre e falou: de maneira nenhuma eu te nego. Mas Jesus sabia que Pedro ia negar, porque ainda Pedro não amava o suficiente. Mas Jesus, ele visita Pedro e fala: Pedro, tu me amas? Tu me amas? Eu anotei algo. Jesus sabia que Pedro só ficaria de pé se ele amasse mais. Mas a gente sabe que Jesus saber não é suficiente. Então Jesus vai até Pedro para ele saber. Deixa eu te falar, Jesus já sabe que se eu não amar mais ele, eu não fico de pé. Mas isso não é suficiente. Ele precisa me revelar. Porque se isso não descer ao meu coração, eu caio. Então Jesus se revela e fala para ele: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Aí eu volto ao segredo. Só amaremos mais Jesus descobrindo o quanto ele nos perdoou. Irmão, o quanto Deus te perdoou. Sabe, porque o perdão dele constrange. Como eu disse, eu estava pregando, pastor, e assim, eu te peço perdão, o senhor me pede perdão. Chega uma hora que um fica devendo para o outro. Já perdoei tantas vezes, já me perdoou tantas vezes. Hein? A gente vai pedindo perdão para um outro e parece assim, não, eu peço. Só que você tem que entender Deus. Deus nunca errou com Pedro. Quando Pedro está pedindo perdão, ou Pedro pede perdão, no momento que ele se arrepende, Jesus não errou com ele. E esse Jesus, o que é que ele faz? Ele perdoa Pedro. Sabe, porque quando eu erro com ele, ele erra comigo, né? A gente, ser humano, erra com ser humano, né? Eu peço perdão por você, mas Deus não erra com a gente. Jesus não errou com Pedro. Jesus não negou Pedro. Jesus não abriu mão de Pedro. Jesus não falhou com Pedro. Jesus, ele falou: eu morro, mas eu ressuscito, e ressuscitou. Jesus, tudo que ele falou, a Bíblia diz que depois eles entenderam, foi fiel e verdadeiro, tudo. Mas mesmo assim, Jesus perdoa Pedro, para Pedro desenvolver algo que eu e você precisa, o perdão. E aí, para me encerrar, quem é a pessoa na Bíblia que é conhecido, né, como o discípulo do amor? João. E aí eu estou aqui pertinho de João, eu vou ler o capítulo 1 dele. Eu acho que assim, né, a palavra ela é bem coerente, porque João é o apóstolo que prega sobre o perdão, porque ele sabe o quanto ele foi perdoado, por isso ele sabe falar de amor. Aleluia. E ele escreve assim, 1 João, capítulo 1, eu vou ler do versículo 7, se porém andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas, para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. João sabe que todo mundo peca, mas ele conhece também a verdade, que Jesus perdoa todos os pecados. Ele fala: nós temos um advogado, irmão. Quando que uma causa vai para um advogado, irmão? Porque já saiu da nossa condição, né? É algo assim que a gente já não sabe mais como lidar.
E tem pecados assim que a gente não sabe mais como resolver. Acusações que a gente já não sabe, né? Às vezes está fazendo até mal para a gente, está além. Só que João está falando mais. Nós temos, ainda que transcende, ainda que esteja além do que você pode, assim, sabe, pensar que Deus vai te perdoar. Você tem um advogado que não perde causa. Você tem um advogado, sabe, que entra diante de Deus e te perdoa de tudo. Então, sabendo que Jesus nos perdoa de tal forma, nós temos hoje, nesta noite, condição de amar mais Ele. Agora, a verdade é, irmão, nem todo mundo consegue entender o quanto Deus perdoou. Simão, aquele texto da mulher, ele não entendeu o quanto Jesus perdoou ele. Por isso, talvez ele também não conseguiu amar Jesus como era necessário. Sabe? E se a gente nesta noite entender o quanto Ele nos perdoou, eu tenho certeza que a gente vai conseguir amar mais. Eu já achei que isso foi uma maldição para mim, pastor, um dia ser dependente químico. Falei, rapaz, meu Deus do céu. Mas a Bíblia diz que tudo coopera para o bem. Eu acho que se sentir tão miserável, se sentir, sabe, tão indigno, me fez entender o quanto eu preciso amar esse Jesus, que nunca me viu assim, nunca me tratou assim. Sabe, quando eu me internei, eu me sentia muito mal. Depois que o vício, a droga saiu do meu sangue, e eu comecei a me olhar no espelho, eu falei, meu Deus do céu. Sabe, você vai lendo a Bíblia e vai vendo os princípios e você quebrar todos eles. Eu não honrava pai e mãe, e tudo que você pensar aqui, eu falei, meu Deus do céu. Eu falo, a minha primeira experiência com Deus foi aqui, eu não queria nada com Deus, ali cheio de arrogância no meu coração, dureza, pecado, já tinha me dominado, e eu, muito duro para o Evangelho, mas eu tive uma experiência, Deus ele falou comigo naquela tarde, eu subi para o meu quarto, e Deus ele continuou falando comigo, e ele falou uma coisa, e ele falou assim, você não quer nada comigo, né? Então deixa eu te falar uma coisa, você sabe para onde você está indo, Fabiano? E eu, só baixei minha cabeça, e Deus falou para mim assim, você está indo para o inferno, cara. Você sabe o que é Deus falar para você, você está indo para o inferno? Crente falar, apontar o dedo, as pessoas falar é uma coisa, mas Deus falar é outra. Isso mexeu com a minha estrutura. Isso me fez, sabe, tremer de tal forma, que eu falei, eu não quero ir para lá não, Deus. Eu sei o quanto eu fui perdoado, irmão, porque eu estava destinado ao inferno. Eu sei o quanto Ele me amou, sabe? Mas agora, para eu ficar de pé, eu preciso amar Ele. Eu sei que o amor dele é incondicional comigo, não transcende, não tem largura, não tem profundidade, mas para mim me manter na presença dele, eu preciso amar mais ele. Sabe, nesta noite o desejo do meu coração é que esse amor, sabe, que Deus tem tido conosco, esse perdão, nos constrange a esse ponto. Eu acredito que aquela conversa de Pedro e Jesus foi uma conversa de constrangimento. Tu me amas? E eu acredito que a vozinha do Espírito Santo falava lá dentro do coração de Pedro, porque eu te amo. Tu me amas, porque eu te amo. Pedro, tu está mal hoje, não está? Todo arrebentado. Os verdugos da tua mente te acusam, né? Deixa eu te falar, eu te amo, Pedro. Eu conto contigo. Tu vai ainda fazer. Eu estava falando de manhã, Jesus estava falando para Pedro, Pedro, o seu final não vai ser esse. Deixa eu te falar uma coisa, o seu final não vai ser esse. Sabe qual que estava sendo a realidade dele ali de caído? Mas Jesus estava falando, o seu final não vai ser esse. Vai chegar um dia, Pedro, que vai acontecer com você. Aí o texto continua, dizendo que Pedro ia ser levado para lá e para cá, as pessoas iam vestir ele, e a Bíblia diz que Jesus estava falando da sua morte.
Pedro morreu fiel, porque ele entendeu o quanto Jesus o perdoou. Eu tenho 5 minutos, eu quero chamar aqui a irmã Aline, não sei se ela canta, eu vou colocar na prova. Eu quero te amar mais, Senhor. Amém? Então vem para cá. Fica de pé, por favor. Orar de pé, né? Aleluias. Então é confirmação. Aleluias. Louvado seja o teu nome, Senhor. Você lembra dela? Oh, Jesus. Visita, Pai. Visita a tua igreja. O evangelho que o Senhor morreu para nos ensinar não é um evangelho de regras, Jesus. O Senhor não falou para Pedro orar mais, jejuar mais, ler mais. Mas o Senhor perguntou se ele estava disposto a te amar mais. Oh, glória. Ah, Jesus. Nos ajuda, Senhor, a te amar mais. Oh, aleluia. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, os levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Sim, eu creio, Deus. Se me amares verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Eu me manifestarei, eu me manifestarei a Ele. Levante as suas mãos e cante. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais e